como o Senhor deseja. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Leremos os versículos de 1 a 14. Profeta Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 14. Como pela manhã, não vamos avançar no livro de Atos. Estou considerando esta palavra que o Senhor tem nos dado para a nossa reflexão com a igreja nesta noite. E o título que eu daria para a minha reflexão é O Deus da Restauração. O Deus da restauração. Diz-nos a palavra do Senhor através do profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que te farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Este é um dos textos mais absurdos e chocantes da Bíblia. Nem Steven Spielberg imaginou uma cena tão dramática e, ao mesmo tempo, gloriosa, como a narrada nesse texto. Mas trata-se de um assunto muito, muito sério. É grave este assunto. É urgente e é necessário na vida cristã. Deus, numa visão, leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, sequíssimos.
A cena do Vale de Ossos Secos é muitas vezes o retrato de uma família cristã, de uma igreja ou de um crente. É possível que a igreja, ou a família, ou você, ou eu mesmo, estejamos num processo lento, ou talvez já acelerado, de apostasia, de abandono da verdade, de frieza espiritual, de morte espiritual. Eu fico pensando quantas famílias estão sucumbindo a esta cultura materialista, consumista, desumanizadora. É incrível como as pessoas vão morrendo aos poucos, sem se dar conta. Pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram a verdade, pessoas que perderam o primeiro amor. Aliás, Jesus, no Sermão do Monte, chama a atenção para o fato de que há pessoas que mantêm nos lábios a confissão, no coração talvez algum fervor, mas já abandonaram o compromisso do primeiro amor, já abandonaram totalmente o Evangelho. Porque no dia do juízo, muitos vão dizer, segundo Jesus: Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres em Teu nome, não profetizamos, não expelimos demônios? E Jesus então vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que embora havia uma confissão do senhorio de Cristo e um certo fervor chamando de Senhor, Senhor, não havia vida. Jesus olhou também para a igreja de Sardes, conforme lá em Apocalipse capítulo 3, e disse: eu conheço as tuas obras, tu tens nome de que vives, mas estás morta. Veja que palavra dura Jesus traz àquela igreja em Apocalipse. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a vida espiritual está ausente no seu dia a dia, no seu cotidiano, na rotina da sua família, dentro de casa. Quer dizer para você que nós precisamos de vida, não basta processos religiosos, não é suficiente participação, frequência a cultos dominicais. Há um anseio da alma que carece do Criador, do sustentador, do pastor da alma. E nessa noite eu quero ver com vocês algumas verdades que precisamos encarar a partir do texto que lemos. Em primeiro lugar, há uma necessidade da intervenção sobrenatural de Deus. Há de reconhecer que há uma necessidade da manifestação, da intervenção sobrenatural de Deus. Veja que um vale de ossos secos não pode por si mesmo se restaurar. Isso significa que a morte está presente. E um morto, ele não sente, um morto não ouve, um morto não reage, um morto não tem apetite, um morto não pode ressuscitar a si mesmo, um morto só pode receber vida por doação de fora. Só pode ser vivificado por uma ação sobrenatural divina. Só Deus pode trazer um despertamento, um reavivamento espiritual para a tua casa, para a tua vida, para o teu peito, para o teu coração, para a tua alma. Só Deus é que pode reavivar a palavra dEle, as coisas espirituais na tua história, na tua vida, na vida da igreja. Porque o morto está morto. E essa necessidade para nós é vital. É vital nós termos essa intervenção sobrenatural e experienciarmos e empiricamente vivenciá-la e historicamente narrá-la e percebermos na nossa vida, dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração, a ação sobrenatural de Deus movendo, chacoalhando as nossas estruturas.
Se isto não vier da parte de Deus, não se fabrica isto, porque é incrível como muitas pessoas vão se habituando, se acostumando a uma leniência espiritual, a uma inanição espiritual, dizendo isso é normal, isso é assim mesmo, e o anormal se parece normal. Meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você, eu quero incomodar a sua alma, eu quero alfinetar a sua consciência. Não é. A vida que Deus nos chama é vida de vida, cheia de vida, com gosto de vida, com sentido de vida, vida dinâmica, vida com poder do alto. Outra verdade que nós precisamos enfrentar nesse texto, além de termos a intervenção sobrenatural de Deus, é que o Senhor nos desafia a crer, e isto é um grande desafio. O Senhor nos desafia a sair do nosso estado de incredulidade, de indisposição a olhar as coisas que estão por acontecer, esse ceticismo cego que nos tolhe, que nos atrofia, que aleja a alma, que produz terror no coração, que nos paralisa diante da vida. O Senhor nos desafia a crer. Veja a pergunta que o Senhor fez ao profeta. No versículo 3, ele vai dizer: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O profeta poderia dizer: Deus, isto é impossível. Talvez ele poderia dizer: Deus, isso é um caso perdido, isto é uma causa sem solução, isto é um problema irremediável, não tem solução. Não, mas o profeta respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Que resposta extraordinária Deus tira do coração do profeta, olhando aquele cemitério a céu aberto, aquele monte de ossos sequíssimos, esparramados, espalhados, o deserto do povo, almas dessedentadas. Quero dizer para você nessa noite, se Deus quiser a cura para nós, se Deus quiser a restauração para a tua vida, se Deus quiser a restauração para a tua família. Talvez você entrou aqui hoje, talvez você entrou aqui nesta noite com um nó na garganta, com algumas circunstâncias estão indigestas aí dentro de você, com um grande ponto de interrogação na sua mente, perguntando para Deus: até quando, Senhor? Até quando será, Senhor? Meu filho, Senhor, minha filha, Senhor, o meu casamento, Senhor, e o meu namorado, Senhor, as minhas finanças, ou seja, as minhas questões de trabalho, meu ambiente de trabalho, Senhor, até quando eu vou suportar estas condições? Talvez você está hoje com muito incômodo no seu peito e você veio atrás de respostas, e nessa noite eu quero convidar você a dar um passo de fé na direção daquele que tudo pode, confrontando esta mediocridade de fé que habita o meu e o seu coração. Talvez você olhe para dentro de você mesmo e perceba a aridez de bons pensamentos, de pensamentos de vida, o vazio no peito, a desertificação da alma, e se percebe em um terrível e grande cemitério. Quero dizer para você que o pior cemitério não é aquele onde vamos sepultar os nossos mortos. O pior cemitério é aquele que nós carregamos no peito. É aquele que carregamos conosco, que levamos para o trabalho, que levamos para a escola, que levamos para dentro de casa, que dormimos com ele, que dormimos nele, onde a nossa alma aprofunda no inferno
desastroso, onde parece que o inferno conspira contra nós, onde não há sinais de vida dentro do peito. Esse é o pior cemitério, onde se perde a leveza, onde se perdeu a alegria de coisas singelas, de coisas simples, de ver o sol nascer, de ver a chuva cair, de olhar do lado e perceber a família, que é uma bênção de Deus. Quando se perde essas coisas tão fundamentais, simples, tão estruturantes da vida, e tudo parece um fardo, tudo parece um peso, tudo é cansado, se perde a singeleza, a graciosidade, a leveza da alma. Tudo é difícil, tudo conspira, quando as coisas simples se tornam complexas. Oh meu irmão, as nossas respostas devem ser: Deus, se tu quiseres, tudo te é possível, tudo te é possível. Deus, todas as coisas estão sob o teu controle. Há uma expressão extraordinária que perpassa o livro de Gênesis e também os evangelhos. É quando uma mulher de 90 anos recebe a visita de um anjo, e o anjo vem dizer que dali um ano ela receberia a promessa feita há 25 anos. E então a mulher incrédula ri da situação. E então o anjo de Deus vai dizer: há para Deus alguma coisa demasiadamente difícil? Há para uma idosa que vai dar à luz fruto da promessa de Deus. E essa mesma palavra é dita nos evangelhos. Há uma jovem descomprometida em casamento, que vai ser mãe sendo virgem, e ela então entra em parafuso diante da boa notícia que é dada a ela, e ela fica confusa, e o anjo diz: por acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus? E diz no texto que Maria guardava no coração as palavras de Deus. Se nós não exercitarmos a nossa fé, a incredulidade conspira contra o nosso coração. Se nós não tivermos esperança no Deus que cumpre os seus propósitos, os seus desígnios na vida do seu povo, nós somos os piores tipo de gente que vive sobre a face da terra. Estamos sendo enganados, estamos nos enganando. Se nós não cremos na verdade absoluta, eterna, imutável da palavra de Deus, nós estamos nos enganando a nós mesmos, porque a fé é fazer-nos olhar as coisas que existem, mas que não se veem. E agora eu quero falar rapidamente para vocês sobre os instrumentos de Deus para esse processo de revitalização. 3 instrumentos que Deus usa, que estão nesse texto, que são instrumentos para a revitalização. Em primeiro lugar, o instrumento que Deus usa é a sua palavra, é a palavra de Deus. Veja o versículo 4. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar, meu irmão, profetizar, minha irmã, é proclamar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho de Cristo, é anunciar a boa nova do Evangelho. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam não de autoajuda, não de palavra positiva, que seu filho que seu cônjuge necessita, é da palavra de Deus, é da palavra pura, da palavra poderosa, da palavra transformadora, da palavra cheia de graça, que entra na alma, que visita as entranhas da vida e gera vida na morte. É disso que nós precisamos, é da palavra de Deus. A palavra humana não tem poder coisíssima nenhuma, não é autoajuda, não se trata de levar as pessoas a acreditarem em artifícios místicos, mas entenda bem, eu estou dizendo para você que não estou aqui propondo uma ilusão, eu estou dizendo para você que a Bíblia, a palavra de Deus,
é palavra do Deus vivo. É palavra do Deus vivo, e a palavra de Deus proclamada, ela atinge, ela alcança os desígnios e os propósitos para os quais Deus a designou. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, porque a palavra de Deus é uma espada com 2 fios bem afiada, que penetra, que vai fundo, que divisa, que reestrutura, que desmonta e remonta, porque a palavra de Deus é cheia de poder. É importante que nós busquemos recursos de vários profissionais que estão aí no mercado, mas nós não podemos prescindir do Evangelho, da palavra, do poder da palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, na vida de nossos filhos, na vida da nossa família. Nós precisamos urgentemente de sermos visitados, tocados, tomados pela palavra de Deus. Há de se criar uma ambiência familiar para que estejamos expostos, à palavra de Deus, reunirmos a família, reunirmos os filhos, o bebezinho, o adolescente, o idoso, o casado, o filho, o jovem, e falar: fala Deus, fala Deus, fala Deus, porque o teu servo ouve. Ô meu irmão, ô minha irmã, às vezes emprestamos os nossos ouvidos a tantas bobagens, às vezes deixamos penetrar dentro de casa tanto lixo, tanta porcaria. Às vezes gastamos tanta energia, tanto empreendimento, trabalhamos tanto para dentro de casa ver as coisas arruinarem, desmancharem, esfacelarem, diluírem, virarem pó, porque a palavra de Deus não está na centralidade da vida do lar. Eu quero dizer para você nesta noite, nós precisamos da palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando a palavra de Deus é proclamada com fidelidade, no poder do Espírito Santo, a vida, a transformação, a mudança, porque Deus faz cumprir a sua palavra na vida do seu povo. A vida para a glória de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Chega de entretenimento, chega de cócegas espirituais. Sua família necessita de alimento sólido, consistente, palavra viçosa do maná celestial. Chega de palavras de homens, chega de palha, queremos a palavra de Deus. Se de fato queremos mudanças, desejamos mudanças na nossa vida, se almejamos mudanças dentro de casa, na vida dos nossos queridos, precisamos da proclamação da palavra do Deus vivo e verdadeiro. Esta palavra é viva, esta palavra tem vida em si mesma, esta palavra é poderosa, esta palavra não falha, é a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ô meu irmão, nesta noite, acolha essa palavra no teu peito. E o segundo instrumento que Deus usa para a renovação, para a revitalização, para a transformação, o segundo instrumento é o Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe. E diz a Bíblia que quando o Espírito de Deus entrou naqueles corpos sem vida, eles se levantaram com vida, como um grande exército. É muito importante sabermos que nós precisamos do Espírito Santo. Nós carecemos do Espírito Santo que habita em nós. Nós necessitamos desse poder, desta presença gloriosa, dessa presença espiritual que habita em nós. A igreja, o cristão, não pode caminhar sem o poder do Espírito Santo. Não adianta recursos técnicos, recursos humanos. Podemos ter belos templos, podemos construir
coisas grandes, majestosas, podemos ter conforto, qualidade, bom equipamento de som, temos pessoas que nos assistam, podemos ter tudo, mas a igreja sem o Espírito Santo é um museu sem vida. Uma família que se diz cristã, sem o poder do Espírito Santo, ela vive numa inanição espiritual. Um cristão que não tem o poder, que não vivencia essa experiência profunda do poder do Espírito Santo, há uma covardia que lhe invade o peito, que o inibe a dar o bom testemunho. E então vive de derrotas e fracassos, e aí a tragédia se instala. Meu irmão, só o Espírito Santo de Deus pode gerar vida. Por isso que Deus disse, profetiza ao Espírito Santo, clama ao Espírito Santo, pede ao Espírito Santo, suplica ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, toca a minha vida, mova a minha estrutura, mova a minha vida, tira a vida da minha morte. Esta experiência, com poder do alto, com poder do Espírito Santo derramado na vida da igreja, somos mais que vencedores. Spurgeon vai dizer o seguinte: é mais fácil eu acreditar que um leão pode se tornar vegetariano do que eu acreditar que uma vida sequer pode ser salva sem o poder do Espírito Santo de Deus. Spurgeon está dizendo, olha, o leão pode até se tornar um vegetariano, mas eu duvido que haja conversão sem o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, você quer mudanças dentro de casa, você precisa da ação do Espírito Santo a começar em você, na tua vida, na tua rotina, no teu coração, na tua mente, inundando a tua alma, e invocar o Espírito Santo na vida da família, na vida do cônjuge, na vida dos filhos, na vida dos pais. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem poder de abrir os olhos da alma, abrir o coração, de converter, de santificar, de selar, de prepararmos-nos para nos encontrar com o noivo, como a noiva santa, pura e imaculada. É o Espírito Santo que tem esse poder de nos levar, de nos confrontar com o nosso mal, de nos santificar e de nos preparar para esse encontro eterno. Oh meu irmão, oh minha irmã, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair daqui. Eu não sei como que você está levando a sua experiência de pessoalidade com o Evangelho, com Deus, com Cristo, mas eu sei como você pode sair daqui hoje. Quer dizer para você que nós estamos orando pelas famílias da igreja. Há um grande esforço. Eu já desafiei a igreja a acordar, a toda vez que acordar de madrugada, seja por necessidades fisiológicas, seja por insônia, seja por qualquer motivo for, naquele momento que acordou, faça uma oração. Ore de madrugada. Acordou, não sabe por que acordou? Dobre o joelho, converse com Deus. Não fique deixando os pensamentos ocupar e trazer tragédia para a sua alma. Não ocupe esse tempo que você não estava planejando para orar. Quebrante-se na presença de Deus, ore por você, ore pela tua casa, ore pela sua família, ore pelos seus queridos, ore pela igreja, ore por você, suplique, entra numa relação profunda de intimidade com Deus através da oração. Eu quero concluir com dois desafios, com dois fatos históricos bastante importantes que eu conheço. Primeiro, se trata dos irmãos morávios do século XVIII. O pietista conde Nicolau von Zinzendorf, quando jovem, ele estudou na Universidade de Halle. Em uma de suas viagens, se deparou com o quadro Esse Homo, onde Cristo era retratado dizendo as seguintes palavras: dei minha vida por você. O que você faz por mim?
E ele foi tocado, ele foi sensibilizado por aquela arte. E aquela face de Cristo, aquela frase de Cristo, promoveu mudanças internas. Zinzendorf passou a se dedicar ao trabalho de Cristo. Em 1722, ele deu abrigo em sua propriedade chamada Herrhunt, Cabana do Senhor, a um grupo de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas na Morávia, por serem adeptas da sã doutrina do protestante John Hus, o reformador. Em 1727, ocorreu um significativo avivamento, trazendo grande transformação na vida dos morávios. E eles ousaram iniciar e manter uma reunião de oração que durou 100 anos ininterruptamente. 100 anos, uma reunião de oração. Por 100 anos, aquela comunidade experimentou uma vida intensa de oração, na simplicidade. E adotaram a simplicidade de vida como estilo de vida. Pouca necessidade, graça e partilha. Adotaram a simplicidade, dando grande assistência aos necessitados na sociedade. Em 1731, eles dão início ao envio de missionários para diversas regiões do mundo. Houve um movimento missionário fruto de um movimento no coração daquele povo, que foi acolhido por um homem que foi movido pela palavra de Deus. O segundo exemplo é agora no século XX, na Coreia do Sul. Entre o ano de 1950 e 1953, a península coreana colapsou com uma guerra de 3 anos. Uma sangrenta guerra civil. 2,5 milhões de pessoas, 2.500 milhões de pessoas morreram naquela guerra. E morreram muitos adolescentes. Foram arregimentados crianças de 16, 17 anos que estavam no 2º grau para irem para a guerra e morreram na guerra. Ao norte, o comunismo. Ao sul, a democracia. Ao norte, a China. Ao sul, os Estados Unidos. Você sabe como que o país sul-coreano saiu daquela destruição causada pela guerra? O Evangelho alcançou aquela nação. O Evangelho. Billy Graham fez diversas campanhas evangelísticas naquele país. E houve um movimento do Espírito Santo na vida daquele povo. E aquele povo saiu de uma desestruturação de nação, especialmente na Coreia do Sul, e transformou-se numa grande nação, numa potente nação economicamente. O Evangelho fez toda a diferença naquela cultura. As famílias começaram a ouvir a palavra de Deus e a orar. Eu estive lá em 2016 e uma coisa me chamou a atenção. Eles mantêm reuniões de madrugada toda semana. As igrejas tendem a atrair as famílias para cultos às 5 da manhã, às 6 da manhã no sábado, no domingo, e eles lotam os templos para ouvir a palavra e para orarem. Eu estou convicto, meu irmão, eu estou convicta, minha irmã, de que Deus quer fazer algo novo nesta geração. E não vai começar em outro lugar que não seja na igreja, em você e em mim. Nós precisamos acordar do nosso sono espiritual. Nós estamos vivendo tempos maus, tempos terríveis. Estamos vivendo tempos em que os valores estão desmanchando, o mal cresce vertiginosamente. Estamos imersos em uma cultura de desvalores. Deus quer sacudir o seu povo para fazer uma obra extraordinária de avivamento, de conversões, a começar em mim, a começar aí, para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E isto não é um processo somente religioso, isto
é vida na vida. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos olhando para o passado com grata memória. Nós estamos visitando o passado, lembrando-nos da obra que Cristo operou por nós na cruz do Calvário. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós olhamos o futuro que é glorioso. E Ele vai dizer, e eu estarei convosco, cearei com vocês e vocês comigo. Jesus está nos aguardando na mansão celestial, para todos juntos diante do Cordeiro, termos a ceia eterna, celestial, na Jerusalém celestial. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós vivemos com grande alegria o hoje, porque Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Essa experiência da participação da mesa do Senhor tem que fazer algo novo na tua história, no teu coração, fazer vibrar o teu peito, fazer arder o seu coração, fazer com que a sua alma se quebrante, se derrame aos pés da cruz. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite com muitas questões, eu quero orar por você. Eu quero suplicar que a palavra de Deus, que o Espírito Santo faça mudanças expressivas no teu coração. Vamos orar. Se alguém que quer uma oração especificamente não precisa sair do lugar, só levante a sua mão. Amém. Amém. Há mais alguém? Amém. 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 Há mais alguém? Amém. 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 Vou pedir ao presbítero Jefferson que faça uma oração e depois eu farei outra oração.